Graças ao bondoso Deus, mais essa ministração. Quando eu descubro algumas coisazinhas assim de Jesus, por que eu digo coisinhas? Porque ele é muito grande, entende? Então, se a pessoa vivesse 500 anos e descobrisse 500 anos da benignidade de Deus, ainda teria descoberto pouquíssimo, né? Porque a grandeza de Deus é imensurável, né? Não tem como dizer da tamanha grandeza que ele é. Pois é, nem a eternidade toda pode descrever o quão incrível Deus é, de tamanho, de sabedoria. Por isso que não tem fim o amor de Deus e a alegria de estar na presença dele. E as forças daquele que ama a Deus se renovam a cada manhã. Vamos lá? Jeremias 4, versículo 2 e 3 dizem bem assim: se jurares pelo nome de Yahvé com sinceridade, fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Porque assim diz Yahvé ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrai teus campos não arados e não semeeis entre espinhos. Vamos lá. Ele nos permite saber que campo não arados é onde não foi preparada, terra que não foi preparada. Então vai lá, prepara a terra. Então, prepara, tem um começo de tudo, né? Essa terra, ele nos permite saber que é o corpo que veio do pó e volta para o pó. Mas qual parte do corpo específico? Vai passar um arado no corpo inteiro? Ele, pela muita benignidade dele, nos permite compreender o texto, a fala, o que ele disse, o que Deus disse ali, que é para tirar da mente, do cérebro que veio do pó, né, a parte física, e o cérebro físico humano voltou para o pó, não voltou de muitos homens? Então, é para tirar da mente, é para arar a mente, preparar a mente da pessoa, né? Porque veio do pó e volta para o pó, o cérebro. Então, para preparar, arar a terra. E veja, diz bem assim, e não semeis entre espinhos. Ele está deixando claro ali, prepara a terra e não jogue a palavra de Deus entre espinhos, ou seja, tá vendo aquela pessoa que está preocupada em ganhar dinheiro, riquezas, fama, fartura, ilusões, paixões, bem, então inúmeras coisas, né? E de maneira tal que está disposta a ficar pensando naquilo o tempo todo. Então ele deixa claro, ó, prepara a terra. Mas essa pessoa pode ser eu, ele pode estar falando comigo mesmo, né? Diego, prepare a tua terra, prepare a tua mente para receber a palavra. Esse é o campo primeiro que o pregador tem que arar, né? E daí eu vou dizer para você, sai evangelizar. Ou eu vou falar, eu vou sair evangelizar para muitas pessoas. Mas a primeira pessoa que eu tenho que olhar é se eu estou evangelizado, né? Isso é incrível. Será que eu estou evangelizado? Será que eu estou vivendo o evangelho? Ué, mas eu estou me preocupando tanto com essa vida e estou querendo falar do amor de Deus que se reflete para outra vida? Bom, então tem muitas coisas a se pensar, né? E o amor de Deus é imenso. A fidelidade dele não tem fim. Mas para estar nessa fidelidade, então, é necessário que seja evangelizado, né? Que a pessoa venha conhecer as bases do amor de Deus, a sabedoria, tenha o discernimento. Então, tudo isso não depende do homem, não depende de eu falar para você, vou te ensinar, vou te orientar, vou te guiar, vou te passar aqui um monte de coisa que eu aprendi. Não, porque por mais que eu quisesse passar o que eu aprendi para você, mesmo assim seria impossível você aprender. Isso. Mas, e mesmo que eu tenha aprendido com a verdade, com o próprio Deus, mesmo que o próprio Deus tenha sentado na minha frente, conversado comigo, me ensinado tudo, e eu querer te evangelizar, não vai te fazer entender e não vai mudar a tua vida. Porque não é o pregador que muda a vida de alguém. Mas então o que é preciso? É necessário que Deus mude, Deus restaure, Deus faça. Porque Ele é o Senhor, dEle é a glória, dEle é a honra. E Ele é o Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, o bom construtor, o bom pastor. Ele é quem prepara a terra, Ele que sai a semear. E o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É Deus. E quem é a semente? É a palavra de Deus. Entende?
E a terra? A mente humana, o cérebro se capacitando para pensar isso. Mas então o que é necessário? Clamar a Deus por esse milagre, por esse acontecimento. E a palavra deixou bem claro ali, com sinceridade. Então, é necessário que o voltar-se seja sincero, né? Seja querendo aprender. Mas, Senhor, eu quero entender. Eu quero acertar, eu quero conhecer, eu quero isso. Aí ele se apresenta. Mas por que ele se apresenta? Porque ele é obrigado a se apresentar? Ou porque ele falou que agora você é tão especial que ele vai se apresentar? A graça é um induto, né? Um perdão. Veja, a graça, ela não é para pessoas especiais, pessoas incríveis e pessoas debestes. Porque senão elas não precisariam ser agraciadas, porque elas já seriam incríveis. E esse incrível, que vai muito além de tudo isso, é Jesus Cristo. Então ele é agraciador. O que é agraciador? Aquelas pessoas que já são condenadas, que já não tem mais jeito, que já erraram de tal maneira, fizeram tanta coisa que a cara de Deus se voltou contra elas, Deus não queria nem ver na frente. Aí o que foi necessário? Foi necessário um ato tão grande de misericórdia do Filho de Deus, para que Deus não destruísse com ira, não desse o que é justo para aquela pessoa, entende? Então, de maneira que o agraciado não é aquela pessoa mais incrível. Entre os agraciados tem uma pessoa que pode falar bem assim, eu sou mais agraciado porque eu sou muito melhor que os outros. Não, se alguém é muito agraciado, necessariamente foi que Deus tivesse muita misericórdia. Porque era tanta coisa para perdoar, tanta coisa para esquecer, tanta coisa para deixar quieto, que se não fosse muita misericórdia, a raiva teria tomado conta e destruído, a raiva de Deus teria tomado conta. Mas então o que foi necessário? Que Jesus Cristo derramasse muito amor ao olhar para aquela pessoa que é tão desprezível, tão maléfica, tão destruidora, tão arrogante, tão miserável, que está falando contigo. Foi sim, e espero não continuar sendo, bom, depende da misericórdia dele, né? E que então foi necessário que eu recebesse o sangue dele, ou seja, foi necessário que o justo morresse por mim, entende? Foi necessário que alguém fosse injustiçado pela tamanha da maldade que veio, né, que habitou no coração do homem. Então, isso é graça. Graça é perdão de ofensas de alguém que é malfeitor. Então, não existe um agraciado que foi incrível, por isso recebeu a graça, entende? Todos miseráveis pecadores, pobres, cegos e nus. E eu sou um desses, né? Que necessito da graça, do amor de Deus. Pecador, miserável, pobre, cego e nu. Achando que estava bem, dando mal. Achando que estou dizendo uma palavra boa, estou falando uma palavra ruim. Achando que estou acertando, estou errando. Sabe? O engano, a treva. Eu não digo que eu me sinto especial, mas eu digo que eu me sinto, nesse momento, esclarecido, né? A palavra é grato, de saber isso. Que ninguém é salvo pela sua capacidade. E a força do homem não lhe traz salvação. E nenhum bem fez o homem para receber a misericórdia de Deus. Então não tenho do que me vangloriar, né? Do que dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou correto, eu sou melhor. Não. E se alguém é alguma coisa, né? Se alguém é bom em fazer alguma coisa, bom, então se ele é bom, é porque ele recebeu muita sabedoria, muita capacidade, né? E, bom, pelo que Deus nos dá a compreender, quem recebe bastante assim, é para ir lá servir os outros, né? É para ajudar os que não têm tanto, né? Mas ele é especial porque ele recebeu tanto. Olha, talvez ele tenha sido pior que os outros. Por isso que agora ele tem que trabalhar para que os outros sejam agraciados. Por isso que agora ele tem tanto e agora ele é obrigado a ir lá e fazer. Então é por isso mesmo. Ou seja, se alguém tem bastante sabedoria, olha, foi tão terrível que Deus só nos destruiu por uma graça.
por uma graça de Cristo Jesus, o Deus vivo. Amém? Então, limpar, né? É o que a palavra que foi dita ali para tirar os espinhos, se voltar a querer entender a palavra de Deus, né, com sinceridade, para que Ele possa ministrar o teu coração, né? Porque quem vai resolver e fazer e ajudar e limpar a tua vida não é o homem, é Deus. Então, Ele está deixando claro que é para arar. E a primeira pessoa que a gente tem que arar a terra, tirar, limpar, tirar os espinhos, bom, é de quem precisa ser salvo. E eu preciso ser salvo. Eu necessito do amor de Deus. Graças a Deus. Amém.